tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Matheus. Nesse vídeo aqui eu vim falar um pouco da história do Walt Disney. Claro que eu vou resumir aqui, bem resumido mesmo, porque para falar da história dele toda, gastaria-se muito tempo. Pessoal, aqui mesmo no YouTube vocês encontram aí, quem quiser saber mais profundamente da história dele. Existe um filme aqui bem interessante falando sobre a história dele e também tem um documentário. Então é só vocês procurarem aí. Resumindo, o Walt Disney ele nasceu em Chicago, no estado de Illinois, no início do século, em 1901. Agora, o que poucas pessoas talvez não saibam, que na verdade poucas pessoas sabem, é que no decorrer da história dele, ele teve uma pessoa que sempre esteve do lado dele, que o apoiou muito. Com certeza não teria existido a Disney, da qual conhecemos hoje, o império da Disney, sem essa pessoa. Eu estou falando do irmão dele, do Roy Disney. A mulher dele também foi muito importante. Ele casou-se com uma funcionária dele, uma das primeiras funcionárias dele. Agora, falando da mulher dele, é interessante que o personagem Mickey, ele foi criado em 1927 e o próprio Walt Disney, ele daria um nome, ele tinha criado o nome do Mickey. Na verdade, ele não criou o nome do Mickey, quem criou foi a mulher dele. O nome que ele iria colocar era um nome totalmente diferente. Talvez esse nome não teria vingado tanto o personagem. E a mulher dele que criou, falou: esse nome, Walt, parece meio estranho. Então coloque Mickey, eu acho que vai ficar mais interessante. E foi isso que aconteceu. Mas, até chegar no Mickey, aconteceu muita coisa. Ele começou primeiramente fazendo uma escola de artes. Depois, se não me engano, foi em 1914. O Walt Disney, pessoal, ele participou da guerra, ele alistou-se para ser motorista da Cruz Vermelha lá na Europa na época da Primeira Guerra Mundial. Depois retornou aos Estados Unidos, ele continuou a sua carreira artística no desenho. Inicialmente ele começou fazendo trabalhos de divulgação em jornais, mas ele também já começou a criar desenhos, na verdade, para o cinema. Sabe aqueles trailers que a gente vê no cinema? Ele começou fazendo as apresentações dele, os filmes dele, foram naqueles trailers antes de iniciar os filmes, os filmes principais. Ele já tinha começado isso lá na década de 20. Mas não tinha dado muito certo, ele tomou alguns prejuízos, ele chegou a vir à falência. Foi passando o tempo, em 1923 ele foi para Hollywood, na Califórnia, onde ele começou a ter outras perspectivas. Ele criou um personagem chamado Oswald, o Coelho Sortudo. É engraçado porque esse personagem teve grande influência, ele teve muito sucesso na época, mas só que aconteceu uma coisa muito trágica. Este personagem ele foi, entre aspas, roubado da Disney. Uma empresa tinha adquirido os direitos dele, não somente o direito do personagem Oswald, como toda a equipe que ele já tinha montado, com muito sacrifício, foi tomada, entre aspas, dele também. Mas ele deu a volta por cima, nessa época aí que surgiu o personagem Mickey, que é o famoso aí, o mais famoso personagem da Disney. Isso aconteceu em 1927. Agora, o que é interessante é que o personagem Mickey, ele foi o primeiro filme
com o som sincronizado da história. Isso foi acontecer em 1928. A partir daí, a Disney disparou, né? Resumindo bem a história, claro que tem muita coisa para falar. O primeiro trabalho, longa-metragem, Branca de Neve, isso na década de 30 ainda, Pinóquio, Fantasia. E daí a Disney disparou, começou a ganhar muito, muito dinheiro mesmo. Agora, ele morreu, aí a morte dele tem algumas coisas interessantes, porque existe uma certa teoria da conspiração. Dizem que ele foi congelado. Isso, na verdade, a gente não tem uma informação correta sobre isso, se é verídico ou não. Ninguém sabe, na verdade. Ele morreu vítima de câncer. Mas o que é interessante da história do Disney é que na história dele teve altos e baixos, mas ele sempre conseguiu, de uma certa forma, dar a volta por cima. Criou uma marca gigantesca que hoje é a Disney, pessoal. Pessoal, ficando por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui!